Ele falava pra mim assim, como é que você não beijou o Bolsonaro? Eu falei, mas como assim? Era pra eu ter beijado? Ele falou assim, claro que era! Você estava me falando que você trabalhou na Rádio Vaticano. Foi seu primeiro trabalho? Na verdade, assim, foi o meu primeiro trabalho depois de formado. Tá. Eu consegui esse estágio na Rádio Vaticano, era um estágio de 1 mês. Eles não pagavam nada, você tinha direito a acompanhar lá. Eu nem sabia direito o que ia ser. Era até melhor do que eu imaginava, assim. Porque você trabalhava na redação ou você fazia locução, tudo? Fazia tudo. Eu fiz todas as partes do programa, mas quando eu comecei a fazer o noticiário do Papa, aí começou a me broxar um pouco. O Papa da época era? Era o Papa Bento. O Papa Bento. Cara, eu era católico, fervoroso, tá? O Vaticano me deixou totalmente fora da religião. É mesmo? Acho que por muita coisa que você vê lá dentro, acho que também porque o jornalismo, né, te faz ter uma visão crítica. Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha acabado de sair de um lugar totalmente cabeça aberta, por mais que minha faculdade também era católica. Da USC, uma faculdade de Bauru. Certo. Pra um lugar muito careta, pra um lugar totalmente, assim... Vaticano. Quando você voltou, você saiu do Vaticano, da Rádio Vaticano, pro Aqui Agora, na SBT, jornalismo totalmente popular. Totalmente. Eu fazia reportagem da madrugada. Foi uma sorte que eu dei, fiquei batendo na porta do Silvio, do SBT. Tava montando o Aqui Agora, falei, deixa eu falar lá. E por coincidência o cara, o Abílio, o diretor do Aqui Agora, tinha morado, trabalhado em Roma. E ele falou assim, vamos fazer um teste com você. Aí eu entrei numa favela com a polícia, eles estavam fazendo tipo uma operação pra pegar droga e tal, né? E aí eu fui narrando aquilo. Imagina, coisa que você nunca vai fazer na faculdade, nem aprende a fazer na faculdade. Mas eu sabia como era o Aqui Agora, eu adorava. E você tem uma voz que remete ao rádio? Não, eu fazia total teatrinho, fazia... Aí eu ficava ofegante. Você meio Gil Gomes? Não chegava tanto. Tá. Mas só que assim, o Silvio Santos tirou o programa do ar, eu fiquei 20 dias no SBT. Foi bom porque eu ganhei uma grana, que o Silvio Santos pagou 1 mês de trabalho, mais 1 mês, e aí em pouco tempo eu tava na Rádio CBN já, onde eu fiquei 7 anos depois. E na CBN aí eu fui me formar como jornalista mesmo, porque lá eu fiz Gil Gomes era um baita contador de história, né? O Gil Gomes era. Na CBN, onde eu trabalhei, o Gil Gomes teve programa por muitos anos, que era na Rádio Globo ali. Tinham histórias hilárias de que o Gil Gomes tirava a roupa enquanto... Os operadores de rádio, olha, entrevista em operador de áudio de rádio. Eles têm as melhores histórias, porque no rádio, você imagina o que o Silvio Santos não fazia? Sim. Nossa, do Gil Gomes tinha essa história. Agora que ele morreu, eu ouvi pessoas contando de novo. De que conforme o programa ia passando, ele ia tirando a roupa, até ficar de cueca. Porque não sei se ele suava, que loucura que era, assim. Esses caras de rádio de antigamente são E a rádio, isso, se você parar pra pensar, acabou porque a rádio hoje tem vídeo, né? Você entra no site de toda a rádio, é tipo uma TV, mas eu acho que acabou isso. Você, como um repórter, como um jornalista, você acha que você teve que desenvolver suas habilidades sociais pra saber lidar com uma pessoa? Por exemplo, você acabou de falar sobre uma situação que você entrou numa favela. Totalmente, eu acho. Ou você tá num Vaticano, você lida com um político, várias pessoas diferentes. Jogo de cintura. Como é que você descreveria essa habilidade de relacionamento com as pessoas no jornalismo? Eu acho que o jornalista que tem essa facilidade ou que desenvolve isso... Aliás, eu acho que não dá pra ser jornalista, repórter de rua, pelo menos, sem fazer isso, né? Tem muitas funções no jornalismo e tal. Porque, por exemplo, no CQC mesmo que a gente estava falando, a gente cansou de chegar em lugares que as pessoas estavam decididas a não falar com a gente. E a gente virou essa situação. E como é que você vira esse jogo? Eu acho que é primeiro você tentando mostrar pra pessoa por que seria importante aquilo, né? Por exemplo, a gente chegava na casa de um cara que tinha falado, proferido uma baita frase preconceituosa na internet. É óbvio que ele não quer aparecer na câmera. Mas aí, sei lá, nem lembro se foi assim, mas você vai falar pro cara que é a chance dele se defender ou dele mostrar outra... Um ganho dele pra ele. Primeiro que também eu acho que a gente abaixa a bola, chega numa simpatia e tal. No jornalismo diário, né? Você não chega... Eu dava aula de faculdade, eu sempre falava isso. Você não chega numa entrevista com as perguntas mais chatas no começo, né? Você vai primeiro conquistar o cara. Você tem que conquistar. Eu acho que é isso. Você não é questão de bajular mas eu tava vendo agora nesse episódio do Flávio Bolsonaro, né? Eu fui ver a entrevista do Boris. E a primeira pergunta do Boris pra ele foi: o senhor acha que o senhor é vítima de um complô, de não sei o quê? E as pessoas na internet chamando o Boris disso e daquilo e tal. Imagina, o Boris estava... Boris, exatamente. Você ganha a confiança dele. Não vai começar a entrevista... Não tô questionando o resto da entrevista. Era uma entrevista ao vivo? Não, era gravada. Mas esse episódio, esse momento...
caracteriza muito isso. Você chega... É como um relacionamento, é como quando você vai ter uma DR com um amigo, com uma namorada, um namorado, né? Você tem que dar uma amaciada. No ao vivo, isso fica mais evidente, mas no gravado, muitas vezes pode ser um recurso que se você faz algumas 3, 4 perguntas que nem vai entrar, mas só pra você conquistar a pessoa. É como a gente conversou e você falou pra mim assim, vai ser um bate-papo. É a frase que eu mais uso. Porque as pessoas falam assim, me passa as perguntas antes, e eu não faço ideia do que eu... Quer dizer, eu faço ideia, mas eu não tenho a lista das perguntas. E é impressionante quando você fala isso, eu falo, não, mas vai ser um bate-papo, a pessoa se tranquiliza. Isso é uma sacada, uma habilidade que você foi percebendo com a experiência? Eu acho que o humor também eu sempre usei a meu favor nesse sentido, mas eu acho que é a experiência. Quando eu fui dar aula, eu tinha que... Uma das coisas que tinham me pedido lá era pra falar como fazer uma entrevista. Foi aí que eu comecei a me ligar nessas histórias, por exemplo, de não começar com essa outra pergunta, com a pergunta mais difícil, de fazer perguntas que obriguem a pessoa a te dar uma resposta. Não sim ou não. Que não seja um sim ou não, ou que, por exemplo, uma frase do Glauber Rocha que é pro cinema, que ele fala, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Sim. Isso pra mim é o jornalismo diário. Sim, verdade. A gente sai com uma ideia do que a gente vai gravar, mas você não sabe o que os entrevistados vão te responder. Vai acontecer, tudo pode acontecer. Bom, se você tá no factual, então aí você não sabe mesmo. Não é dom, porque isso não é uma qualidade que... Mas você aprende. Eu acho que é possível você aprender. Sim. É possível você desenvolver isso, numa boa. Tem que ser o jornalista, tem que ser um cara bem educado. E você acha que você desenvolveu isso muito mais na prática do que na faculdade, essas coisas? Eu acho que sim. Quando você tá com uma pessoa, um entrevistado que é agressivo, por exemplo, que você falou do Passo nervoso. processo de já, provavelmente, aconteceu muito de pessoas. Como você controla essa situação? Como você baixa a pressão? Cara, eu acho assim, naturalmente, hoje em dia, no Jornal da Band, eu não subo o tom. Mesmo porque não é da minha natureza. Acho que eu subia o tom no CQC porque existia uma coisa de justiceiro ali, aquilo era legal. Aquele quadro era isso. Era né? isso. O O jornalismo, eu acho que quando a pessoa fica nervosa ou fica não sei o quê, quanto mais você reage natural, a pessoa vai ficando mais patética, né? Isso não tem como não... Eu lembro um feriado que teve, que a Câmara dos Deputados, ela fez aqueles prolongados, assim, enfim, os deputados ficaram não sei quantos dias sem trabalhar. E eu fui pra Brasília e quando o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, passou, isso pro Café com o Jornal. Eu falei, aí, presidente, semana de folga? Ele anda, ele olha pra trás, assim... Consegui. Com uma cara de quem quer brigar, e ele volta, o quê? Eu não falei mais nada, sabe? E ele sozinho... Puta, como vários jornais usaram, tal. Se ele não tivesse reagido nervoso, se ele não tivesse saído do tom, a repercussão não teria sido a mesma. Sim. E se ele tivesse e eu retrucasse, aí teria perdido a mão. Teria me queimado. Mas quando você precisa baixar a pressão do entrevistado, quando você precisa controlar esse nervosismo, quando esse nervosismo já não conta a favor pra você. Acho assim, quando você precisa baixar uma bola, eu também tento jogar na real, baixando o tom, dizendo se a gente faz alguma coisa errada. Da voz, tá dizendo? Da voz. Às vezes você chega num lugar e o cinegrafista chega gravando e a pessoa fica enfurecida com aquilo. Então você tem que, não, peraí, desliga a câmera, sai daqui. Eu vou lá sozinho. Olha, me desculpa, pelo amor de Deus, eu jamais queria... Vou na sinceridade mesmo, porque se eu fiz alguma coisa que me vai fazer a perder a entrevista, então quando eu digo pra ela, olha, eu jamais queria ter causado isso, eu realmente jamais queria. Eu preciso de você aqui e tal. Você já consegue perceber o tom da pessoa só pela postura corporal dela? Na entrevista do dia a dia, entre os anônimos, eu acho que as pessoas se entregam também, né? Se uma pergunta incomoda, já reage de um jeito. O Bolsonaro é um cara, por exemplo, assim, ele era um cara que chegava totalmente boa praça, te recebia no abraço, no sorriso, ele tal. Ele era perfeito pro CQC. Na hora de gravar, ele dava um play no teatro, começava, pau, não sei o que tem, terminava a gravação, ele voltava a ser aquela pessoa. O Bolsonaro, a gente jamais imaginava que ia virar presidente da República, por exemplo. Aliás, é meio culpa de vocês até isso. Culpa nada, gente. Eles colocaram ele lá. Não, mas primeiro que era um programa de humor. Sim. Segundo que o programa dava uma ridicularizada nele. Sim. Então, quer dizer, o programa não pode ser responsabilizado, né? Não, mas quiseram fazer isso, né? Eu sei, eu tô brincando. Uma vez ele me pediu um beijo e eu não dei. É isso que eu falo que eu acho que tem pessoas que passaram pelo CQC que ultrapassavam uma linha. A história do beijo que é bom. O presidente pediu um beijo, conta essa ele história falou assim, você quer me dar um beijo?
Eu não sei, devia ser alguma Mas no meio matéria da de entrevista. homofobia. No meio da entrevista. E eu falei, nem a pau. E era o Rondon, o nosso produtor, ele quase me matou. Ele falava pra mim assim, como é que você não beijou o Bolsonaro? Eu falei, mas como assim? Era pra eu ter beijado? Ele falou assim, claro que era, você ia ter beijado o Bolsonaro. E hoje você teria beijado o presidente. É o presidente. Esse timing eu não tinha, mas eu acho que se eu falasse eu quero, ele não ia também ter beijado, sei lá. O Bolsonaro, ele quebrou todos os protocolos de candidatos que vieram no passado e ele, de alguma certa forma, passou uma verdade no jeito de falar, talvez porque tenha quebrado... Ele é autêntico. Essa autenticidade. Isso a gente não pode criticar, assim. Você acredita que essa autenticidade, de não ter essa coisa de olá e virar pra câmera e falar, isso pode ter contribuído pra ele ter sido eleito? Essa postura dele? É o Lula da direita. Ele é o Lula da direita. Ele é talvez essa pessoa. Ele não é carioca, né? Mas ele tem um pouco dessa coisa, como eu te disse, simpaticão e brinca e, sabe? Eu acho que ele é autêntico, ele é... Aquilo que ele fala no Congresso, ele pensa assim. Você acha que isso vai mudar a política daqui pra frente? Os candidatos que vão surgir, talvez vão mais nesse caminho do Bolsonaro ou do Lula, que são mais autênticos? Já são assim, eu acho. É? O Cajuru ganhou. Uhum. O Cajuru é um bom exemplo, por exemplo. Qual que é a história política do Cajuru? Nada, ele é bom de gogó. Ele é bom de falar com... O Datena ia ser eleito senador se fosse candidato. Sim. A autenticidade eu acho que está mais do que comprovado. O público aqui. gosta disso, na sua opinião? Eu acho que hoje sim. Isso mudou, né? Antigamente, por exemplo, hoje em dia o Cid Moreira jamais apresentaria o Jornal Nacional. Sim. Né? Hoje em dia a Globo procura mais um Datena. A autenticidade gera uma confiança, uma verdade que a pessoa Eu acho que sim, confia? eu acho que é aquela coisa que a gente estava falando do rádio, gera proximidade, você se vê naquelas pessoas, né? Porque elas estão tendo reações parecidas com as suas, né? Porque quem é que vai se identificar com a Xuxa? Sim. Né? Ela é distante de qualquer pessoa que você... Aí quando o Bolsonaro bota na mesa dele O Bolsonaro é o tiozão que tá em todo churrasco. Quem não tem um aquele Bolsonaro, café da manhã com Danone, com Danone. Eu não acho que ele tenha feito aquilo, por exemplo. Dizem que o Jânio Quadros fazia como teatro. Sim. Né? Porque o Jânio Quadros era um cara letrado tal, e se fazia de popular tal. O Bolsonaro, ele é assim. O Bolsonaro é autêntico.